A prática de atividades físicas realizadas em casa tem crescido e muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Mas você sabia que a prática de atividade física sem o acompanhamento de um profissional adequado pode te ocasionar lesões para toda a vida? Esse é o assunto do Saúde em Dia de hoje. E para abordar um pouco mais sobre esse importante assunto, hoje nós vamos bater um papo com um profissional de educação física, o professor Juliano Lessa Mariotti, que vai trazer aí um pouco mais de abordagem desse assunto que merece e muita nossa atenção, né, professor? Com certeza merece toda a atenção, porque a boa orientação faz toda a diferença. Começar te agradecendo, né, pelo tempo de falar conosco. Perfeito. E é uma prática que já vem de algum tempo atrás, até antes mesmo da pandemia, essa questão da prática do exercício físico por conta, em casa, né, professor? Com certeza. A prática regular de exercício físico, ela vem sendo enfatizada há muito tempo, há muitos anos, mas ela se evidenciou muito mais no pós-pandemia, principalmente a prática de exercício em casa, porque as pessoas estavam reclusas, né, não podiam sair. E quando começou-se a entender, se evidenciar cientificamente que praticar exercício regular ajudaria muito no combate, na prevenção ao Covid, isso se tornou ainda maior, essa prática de exercício em casa. E aí a gente entra nesse assunto onde acontecem os riscos de se exercitar de qualquer forma. Com a pandemia também, e até com aqueles chamados alunos de temporada, né? Que é aquele pessoal que vem buscar um corpo perfeito em 15 dias para o verão. E agora, com a questão da pandemia, a internet também evidenciou muito isso, trazendo algumas facilidades, né, professor? Sim, com certeza. Muita gente profissional de educação física teve que se reinventar, né? E buscou a internet como um meio de produzir conteúdo, produzir treino, para não deixar desamparado as pessoas que não podiam sair treinar, por questão de restrição mesmo, de segurança, ou porque as academias em muitos estados, muitos lugares, ficaram fechadas. Inclusive a nossa, ano passado, né, as academias de Mutum, somando ao todo, nós ficamos 45 dias fechados. Então a gente teve que buscar ferramentas, se reinventar, empreender, para não ficar sem renda e também para poder levar a boa orientação para os alunos que ficaram em casa. Porém, ao mesmo tempo, aqueles falsos profissionais de educação física, os blogueiros fitness da vida, também tiveram uma ascensão e aproveitaram a oportunidade. Fica aí o alerta para quem está em casa, cuidado com o conteúdo para exercício físico que você vai buscar na internet. O exercício ele é muito bem-vindo para a saúde num todo, porém, ele precisa ser com orientação. Sempre, com certeza. Né? A gente preza muito para que as pessoas se movimentem, se exercitem. Porém, no entanto, todavia, quando você consegue fazer isso com uma boa orientação, você só vai colher benefícios. Você vai fazer com uma roupa adequada, você vai fazer os exercícios, a sua prática esportiva de acordo com a intensidade que o seu corpo pede ou pode naquele momento. Então você vai degrau a degrau transformando o seu corpo e conquistando resultados, deixando ele mais saudável. Quando vai se fazer isso assim, sem nenhuma orientação por conta, uma simples caminhada pode causar problemas para a pessoa, como trazer dores que ela não tinha, e ela vai culpar o exercício físico por ter causado essas dores. E é por isso que a gente está aí para poder orientar da melhor maneira possível. Professor, todo profissional de educação física, ele pode fazer essa orientação, mas não necessariamente estar ali a todo momento com o aluno. Sim, com certeza. O aluno não precisa estar dentro das academias ou centros de treinamentos para receber a orientação de profissional, né? A pessoa pode buscar essa orientação de maneira online, né? Hoje, como eu te disse, muitos profissionais de educação física tiveram que empreender e se reinventar e desenvolver os aplicativos, plataformas online para fazer essa assessoria de treinamento.
Aqui em Mutum também a gente tem a prefeitura que disponibiliza profissionais de educação física nas praças em alguns momentos para estar orientando o pessoal, que elas também podem buscar essa orientação com eles lá. Então, assim, existem várias maneiras. Você não precisa necessariamente contratar um profissional, ter que pagar uma hora de personal para ele. Mas se você conhece um colega que é professor de educação física e você quer iniciar um programa de exercício, estou muito tempo parado, estou sedentário, conversa com ele, busca orientação com ele. Pelo menos a orientação básica de por onde começar, que roupa usar, o que fazer, ele vai te dar essa orientação. E aqui mesmo na academia, se você quiser uma orientação mais apurada, você pode estar vindo e fazer a avaliação diagnóstica funcional e não necessariamente ter que matricular e entrar na academia. Mas só com a avaliação a gente já consegue te dar o norte, o caminho e a direção. Professor, essa questão do profissional da educação física, do acompanhamento, ele também não deve ser levado em conta só para os exercícios em casa. Às vezes, no comércio em si, né, nas empresas que fornecem toda essa estrutura para exercício físico, também tem que ficar atento aí para esse acompanhamento. Exato. Existem muitas academias pelo Brasil inteiro. E quando você for fazer a escolha por uma academia ou por um centro de treinamento, boxe de crossfit, academia, pilates, natação, enfim, busque empresas que tenham profissionais qualificados, profissionais formados ou em formação, né, que são os famosos estagiários, que vão poder te dar a boa orientação. Infelizmente, a gente tem aí nesse Brasilzão algumas academias, alguns centros esportivos que por N fatores, não vamos aqui entrar nesse mérito, não disponibiliza profissionais e aí a pessoa vai em busca de uma boa orientação e acaba não tendo isso, às vezes mancha a área da educação física, mancha o profissional de educação física, o verdadeiro que se formou e tem todo o gabarito para poder orientar o aluno da melhor maneira. Então, fique atento a isso também. Escolha academias e profissionais qualificados para poder te dar essa boa orientação. Como o professor disse, a orientação ela deve ser seguida aí em todo e qualquer tipo de exercício. O senhor falou da questão da caminhada, né, aqui na nossa cidade. Nova Mutum em específico, nós temos, a prefeitura disponibiliza uma área, né, que são as pistas de caminhada. Sim, com certeza. Pela cidade toda. A caminhada também pode trazer prejuízo se não acompanhada? Sim, com certeza. Fazendo um gancho nisso que você falou, no nosso município não tem como você dar muita desculpa. Não tenho condição financeira de uma academia ou não tem espaço. Né? Não tem como dar essa desculpa, porque a nossa cidade, ela disponibiliza, como você falou, de programas sociais de esportes, de pista de caminhada, dessa orientação dos professores nas praças e tudo mais. A caminhada, podemos dizer que ela é a porta de entrada para você começar a exercitar o seu corpo. De uma maneira simples de falar, é só você sair andando. Porém, não é bem assim. Para eu fazer uma caminhada que vai me trazer benefícios para o corpo, eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso, para começar, estar com uma roupa adequada. Uma roupa confortável, uma bermuda leve, uma camiseta confortável, um tênis adequado. E aí entra os riscos que eu te falei, que às vezes a própria caminhada ela não pode ser tão benéfica assim. Se eu me ponho a fazer uma caminhada, estou com um sobrepeso, estou muito tempo parado, eu uso um calçado errado, por exemplo, um tênis que não é adequado, às vezes eu já vi gente fazer chinelo, eu vou ocasionar sobrecarga articular de joelho, sobrecarga articular de quadril, e ao invés de eu me sentir bem com a caminhada, eu vou chegar em casa no outro dia cheio de dores. Eu fico muito feliz quando eu venho para a academia todo dia cedo, 5h30, 6 horas, e eu passo em algumas pistas de academia e tá assim de gente pedalando, tá gente caminhando, correndo. Isso me deixa muito feliz enquanto profissional de educação física. Mas ao mesmo tempo me acende um sinal de alerta, porque eu vejo muita gente com vestimenta inadequada ou com uma bicicleta, por exemplo, com uma regulagem totalmente fora do que pede para a altura da pessoa. E aí eu já me anteno que, nossa, muito em breve essa pessoa vai sofrer com alguma lesão, com alguma dor e vai parar de se exercitar porque acha que o exercício não vai fazer bem para ela.
Professor, e falando agora desses malefícios, né, que a prática de atividade física sem acompanhamento pode trazer. Além das dores, que pode começar com uma dor leve, né, uma dor aqui na panturrilha, uma dor ali, outra aqui, mas essa continuidade, ela pode trazer lesões que vão te acompanhar para o resto da vida. Sim, com certeza. Principalmente dentro das academias. Quando a gente fala de uma prática de esportes, uma prática de exercício mais comum, como uma pedalada, uma caminhada, ou às vezes alguém que vai jogar um futebol ou algo assim, essas lesões, elas são mais corriqueiras e não são tão graves. Agora, quando eu me ponho a fazer atividades, exercícios, por exemplo, dentro da academia, onde eu estou trabalhando com sobrecarga, eu estou empurrando ou puxando peso, fazendo atividades mais intensas, se eu não tenho a boa orientação, se eu não faço isso na intensidade que o meu corpo pede, eu posso sim desenvolver uma lesão muito séria, como uma hérnia de disco, uma luxação de ombro, por exemplo, um deslocamento de quadril, e aí sim isso pode te complicar por anos e anos se você não tratar de uma maneira correta. Tá? Por isso que toda orientação faz boa diferença em qualquer prática esportiva, mas dentro das academias ela é ainda mais essencial. O professor, além de profissional da educação física, também tem outra formação que ajuda aí também nesse auxílio da dor pós o exercício físico. Hoje, quais são as principais reclamações dos alunos que às vezes começam ou começam errado? Perfeito. Eu sou terapeuta manual, trabalho com massoterapia e quiropraxia. E a gente recebe hoje nos meus atendimentos 80% da queixa dos alunos é coluna, principalmente a coluna lombar, que é a região mais baixa. Tá? E independente se está treinando, se exercitando ou não, mas é coluna lombar. A maior incidência de lesão na coluna lombar, ela se dá por conta de fraqueza muscular. Mesmo que eu esteja treinando, fraqueza muscular na região do abdômen, na lombar, mesmo que eu esteja treinando, às vezes se eu não tenho a boa orientação, eu não exercito esses grupos musculares de maneira correta, e aí me coloco a fazer algum exercício que exige muito dessa região, e eu acabo sobrecarregando minha coluna lombar e lesionando. O segundo parte muscular, ou parte do corpo que mais tem esse índice de lesão é o ombro. Da mesma forma, eu não faço exercício de maneira orientada, ou não treino, sou sedentário, estou em casa e me ponho a pegar algum peso para cima ou para baixo ou de qualquer jeito, ou até mesmo dormir em cima no ombro, e aí o ombro desloca um pouquinho, há um estiramento de algum músculo, de algum tendão, e a dor acompanha a pessoa por tempo, até ela procurar um profissional, não da educação física, mas das terapias, para poder ajudar ela com essa dor e depois ela voltar a se exercitar ou começar a se exercitar de maneira correta. Nós podemos dizer que toda prática de atividade física, ela traz ali um tipo de dor, mas o que não é normal é sentir dor continuamente. Exato. Você tocou num ponto interessante, né? Que também a boa orientação faz muita diferença. Nós temos a dor muscular tardia, que é a dor do pós-treino, que todo mundo vai passar por isso. Porém, ela precisa ser suportável. Se você vai treinar, vai fazer a prática de exercício fora da sua intensidade, porque não foi bem orientado, não teve orientação, você pode sobrecarregar os seus músculos e o seu corpo e eles ficarem muito doloridos. Isso às vezes acontece em lugares que não tem essa boa orientação e o aluno sequer volta no outro dia para fazer a nova rotina de exercício. Eu acho que aquilo vai ser por sempre, Exato, né? Ele abandona, fala, tô morto, não consigo nem levantar da cama. Né? E essa dor ela é normal porque quando você se exercita, você mexe ali com as fibras do músculo. E no outro dia ela precisa se recuperar, se regenerar, para ficar mais forte e mais resistente. Quando ela começa a se recuperar e se regenerar, gera um mini processo inflamatório que é natural. E esse mini processo inflamatório é o que ocasiona a dor do pós-treino. Mas é uma dor que pode acontecer entre 24 e 48 horas e passou. Conforme você vai ganhando condicionamento, essas dores de pós-treino, elas vão cessando. Você praticamente não as sente mais.
Agora, quando fica constante, é porque alguma coisa você fez errado, porque você não foi bem orientado, ou até mesmo foi bem orientado, o professor te passou, te ensinou, você fez, mas quando o professor virou as costas, foi ensinar o outro aluno, você se descuidou com alguma coisa, distraiu e aí se posicionou errado e acabou se machucando. Isso acontece muito também. E aí isso pode trazer prejuízos incalculáveis, né? Sim, com certeza, com certeza. Por isso que a gente está enfatizando muito e pegando muito no pé. Praticar exercícios físicos regulares é preciso, é bom? É, mas sempre com uma boa orientação. É o recado de hoje, né, professor? Sim, com certeza. Eu acho que muito mais do Covid, que é algo tão da nossa atualidade, né, tão presente na nossa atualidade, mas o exercício físico ele é um combustível para essa máquina que é o corpo humano, né? Sim, está mais do que evidenciado. Já se sabia muito disso, já se sabia. Porém, durante a pandemia se deu muito mais evidência de que exercício físico é fundamental para o corpo. Não só para o corpo físico, mas para o corpo-mente também, né? Então, quanto mais você conseguir movimentar o seu corpo de maneira sistêmica e cotidiana, você só tem a trazer benefícios, né? Não é só... Muitas vezes as pessoas falam, mas eu estou com uns quilinhos a mais, mas eu estou me sentindo bem, né? Não é só questão de estética, deixou de ser questão de estética o exercício físico faz muito tempo. E eu costumo falar para essas pessoas, às vezes até na avaliação física, não está tudo bem. Que bom que a sua autoestima está legal, mas não está tudo bem. Porque nós estamos falando da sua saúde, não somente do seu corpo. Daqui a pouco, esses quilinhos a mais se tornam mais quilinhos a mais e aí começa a bater na sua porta algumas doenças, eu vou citar algumas rapidinhos aqui, como hipertensão, colesterol, diabetes, né? São as mais comuns, e você não está nem sabendo que você está correndo grande risco de desenvolver essas doenças. Então vai muito além, exercitar-se vai muito além de imunidade, vai muito além de corpo sarado, vai muito além de saúde, é uma série de coisas que englobam você praticar exercício físico regularmente. E a importância de ser acompanhada, que como qualquer máquina, uma engrenagem fora do lugar, ela pode destruir a sua máquina, né? Perfeito, acho que você fez a analogia mais correta para esse momento. Tá? Por isso que busque uma boa orientação e cuidado com os falsos profissionais de educação física da internet, principalmente. Só um último adendo que eu acho que também é interessante falar, professor. Além do acompanhamento, existem algumas pessoas que seria interessante ter uma orientação médica também? Perfeito, você fez uma colocação interessantíssima. Eu até ia pontuar em algum momento também. Assim, não posso, não consigo, não achei nenhum profissional de educação física. E não começar por conta disso, comece a se mexer. Mas se você já tem alguma comorbidade, que você já sabe que tem pressão alta, diabetes, colesterol, ou alguma lesão diagnosticada já em joelho, coluna, ombro, enfim, passe pelo seu médico antes, vê se está tudo ok, vê se ele pode te liberar para você começar um programa de exercícios, para aí sim o profissional de educação física conseguir te atender de melhor maneira e prescrever o seu treino. Porque não adianta você chegar para o profissional de educação física lesionado ou com alguma impossibilidade por conta de alguma outra doença, que são mais cuidados ainda que a gente tem que se tomar. A gente ficou falando só de orientação, de boa orientação, mas esqueceu também dessa parte que você tocou aí, que é muito importante. A pessoa precisa estar apta para começar a se exercitar. Um bom profissional, ele trabalha com todo esse conjunto, né? Exato. Às vezes chega na nossa mão alguns alunos que acham que está tudo bem, chega e na primeira avaliação, que é o primeiro contato que a gente tem com o aluno, que é a avaliação diagnóstica, a gente já indica o sobrepeso, que ela já sabe que ela está fora do peso, mas não imagina o quanto. E alguns testes que a gente faz ali, como uma simples aferição de pressão e de frequência cardíaca de repouso, já aconteceu casos de nós identificarmos pessoas pré-hipertensas e elas nem sabiam, nem imaginavam que estavam assim, e indicar, está fora do padrão, procure um médico, vai no PA, porque isso aqui não está normal. Tá? Chegue a ele e relate o que aconteceu aqui na avaliação, né? Se quiser até leve o meu número, passe, enfim.
e a pessoa foi, fez os exames e descobriu que estava hipertensa. Daí acaba retornando, nos agradecendo um monte, nem imaginava, tudo mais. E aí passou a medicação, tomou e hoje é aluno que tranquilamente, sem nenhum problema. E aí tudo isso junto e com a dedicação do aluno é garantia de qualidade de vida. Com certeza. Qualidade de vida, não resultado. Porque o resultado ele pode ser variável. O resultado depende de muitos fatores, né? Eu posso ter resultado da melhora do meu sono, eu posso ter resultado da melhora do meu humor, de mais disposição, de uma coxa mais durinha, de perder alguns quilinhos, mas todo esse combinado de resultados mais, menos, gera qualidade de vida, que é o que a gente precisa ter hoje nesse mundo louco que vivemos, né? É isso aí, professor. Gostaria de agradecer a sua participação, falar um pouquinho dessa profissão. Acho que nós falamos do profissional em si, que muito mais de orientar, né, um treino adequado, ele também cuida aí do aluno no contexto geral. Né? Com certeza. Essa é a missão que nós assumimos quando terminamos a faculdade e pegamos o canudo lá. É orientar as pessoas enquanto à prática de exercício físico de maneira correta, segura e eficaz. Isso aí. Então, o Saúde em Dia de hoje falou sobre qualidade de vida através de um treino e bem orientado sempre. Na próxima semana nós voltamos com mais informação. Afinal de contas, se tem um santo remédio para qualquer doença, é a informação. Até semana que vem.